Você já olhou para o Sol, aquele gigante brilhante que esquenta seu dia, e pensou, peraí, tem água lá. Parece coisa de doido, né? Afinal, o Sol é uma bola de plasma escaldante, com temperaturas que fariam qualquer coisa virar vapor em segundos. Mas, acredite ou não, a ciência deu um jeito de encontrar água. Sim, meu amigo e minha amiga, a mesma que você bebe num dia quente, escondido ou escondida neste monstro de calor. Como assim? Como a gente sabe que tem água no Sol? Vamos embarcar nessa viagem cósmica, com paradas na história, na física e em telescópios que parecem espiar os segredos do universo. É como seguir um coelho branco que te leva para um mundo onde a luz conta histórias que ninguém imagina. O Sol não é de fogo, mas de plasma e água. Como assim? Será possível? Quando a gente pensa no Sol, logo vem à cabeça uma bola de fogo gigante, tipo uma fogueira cósmica. Mas o Sol não é fogo não. Ele é um caldeirão de plasma, um gás tão quente que os átomos se despedaçam, deixando elétrons dançando soltos. E, num paradoxo que parece rir da nossa cara, é nesse inferno de 15 milhões de graus que a ciência achou água. Não água líquida, claro, mas vapor de água, escondido em cantinhos mais frescos do Sol, como as manchas solares. É como encontrar uma gota de orvalho num deserto ardente. Como a gente descobriu isso? Tudo começa com a luz. Esse mensageiro que viaja 150 milhões de quilômetros para contar os segredos do Sol lá em 1665. Isaac Newton, o cara que levou uma maçã na cabeça, fez um experimento que mudou tudo. Ele pegou um feixe de luz solar, passou por um prisma de vidro e, meu Deus do céu, a luz branca se quebrou num arco-íris. Era como se o Sol tivesse aberto a boca e mostrado todas as suas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Essa descoberta foi o primeiro passo para entender que a luz é mais que um brilho. Ela é um código, uma impressão digital do universo. A luz que conta histórias. Avançando uns séculos, outros cientistas começaram a brincar com essa ideia de Newton. Um deles, Anders Jonas Egster-M, olhou para a luz de uma forma diferente. Em vez de só jogar luz solar num prisma, ele aqueceu o hidrogênio até ele brilhar e viu o que acontecia. E olha só, não era um arco-íris certinho como o de Newton. Era uma escuridão pontilhada por 4 linhas coloridas. Uma violeta, uma azul clara e uma vermelha. Era como se o hidrogênio tivesse assinado seu nome em neon, com letras brilhantes que só ele conhecia. Essas linhas são o que a ciência chama de espectro de emissão, uma espécie de RG de cada elemento químico. Cada elemento da tabela periódica, quando aquecido, solta luz em padrões únicos, como uma música que só ele sabe tocar. O sódio brilha com linhas amarelas, o cálcio tem suas próprias cores, e o hidrogênio, aquelas 4 linhas famosas, mas tem mais. Se você jogar luz branca num gás, como o hidrogênio, ele absorve certas cores e deixa buracos no espectro, criando um espectro de absorção. É como se o elemento dissesse: essa cor eu pego para mim. E pasmem, as cores que ele absorve são as mesmas que ele emite quando brilha. É como um espelho cósmico, refletindo a identidade de cada átomo. O Sol e seus segredos. Agora, voltemos para o Sol. Quando a gente aponta um telescópio para ele e separa sua luz com um prisma, não vê um arco-íris perfeito. O espectro solar é cheio de linhas escuras, como arranhões num CD colorido. Essas linhas, chamadas de linhas de Fraunhofer, são o espectro de absorção do Sol. Cada linha escura é uma pista. Um dedinho apontando para um elemento químico na atmosfera solar. Hidrogênio, tá lá, com suas linhas famosas. Hélio, também, descoberto no Sol antes mesmo de ser encontrado na Terra. Em 1868, é como se o Sol tivesse mandado um cartão postal com sua composição química. Mas água é mais complicada. Não é um elemento, é uma molécula, que possui 2 átomos de hidrogênio abraçando um de oxigênio, numa dança que forma o H2O,
só que moléculas não se comportam como átomos. Elas vibram, giram, se mexem como dançarinas inquietas. E essas coreografias também criam padrões de luz únicos, chamados de espectro molecular. A água tem seu próprio padrão, como uma assinatura que brilha em infravermelho e micro-ondas, fora do alcance dos nossos olhos. E aí que a coisa fica interessante. Mas antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir um favor para vocês, meus amigos e minhas amigas. Senta o dedo no like. E para quem ainda não é inscrito no canal da NetAdept, se inscreva para receber notificações dos próximos vídeos. Continuando o nosso babado aqui do vídeo, qual o desafio de encontrar água no Sol? Encontrar água no Sol não é tão simples quanto apontar um telescópio e dizer, olha, H2O. Primeiro, tem um problema chato. A atmosfera da Terra, ela está cheia de vapor de água, e quando a luz do Sol chega até a gente, ela já passou por esse filtro terrestre, que bagunça o espectro. É como tentar ouvir uma música num show com o som de uma multidão gritando por cima. Para resolver isso, os cientistas têm duas opções. Ou mandam um satélite para o espaço, onde não tem atmosfera atrapalhando, ou usam computadores espertos para limpar a interferência da atmosfera terrestre. Essa segunda opção, mais barata, só virou realidade nos anos 90, com métodos computacionais que parecem mágica. Além disso, o espectro da água não aparece na luz visível, como o arco-íris de Newton. Ele está escondido nas faixas de infravermelho e micro-ondas, aquelas mesmas que seu micro-ondas usa para esquentar pipoca. Sabe por que pipoca estoura tão rápido? Porque as micro-ondas fazem as moléculas de água dentro dos grãos vibrarem como loucas, gerando calor. No Sol, a lógica é parecida. As moléculas de água vibram em frequências específicas, absorvendo luz e deixando vales no espectro, como pegadas num gráfico. As manchas solares, oásis no inferno. Aqui vem a parte mais doida. Água no Sol só existe em lugares especiais, as chamadas manchas solares. Essas manchas são como ilhas mais frias na superfície do Sol. Mas vai com calma. Frias aqui significa uns 4.000 graus Celsius, em vez dos 6.000 graus Celsius, que são normais da fotosfera. É nesses pontos menos escaldantes que as moléculas de água conseguem sobreviver, pelo menos como vapor. Em 1995, uma equipe liderada por Lloyd Wallace usou espectroscopia em infravermelho para analisar a luz dessas manchas. Eles compararam os vales no espectro com uma biblioteca de assinaturas moleculares e, bingo, encontraram os sinais da água junto com outras moléculas, como monóxido de carbono e hidróxila, que é tipo uma prima da água. É como se as manchas solares fossem oásis num deserto de plasma, onde moléculas podem dar uma respirada antes de serem desmanchadas pelo calor. E, olha, não é pouca água não. Estudos estimam que, nas manchas solares, o vapor de água aparece em quantidades pequenas, mas detectáveis, com concentrações que variam dependendo da atividade solar. É como encontrar uma gota num oceano de fogo, mas essa gota conta uma história enorme. A espectroscopia, a chave do cosmos. Tudo isso é possível por causa da espectroscopia, a técnica que transformou a luz num detetive cósmico. Ela é como uma lupa que revela o que está escondido no universo. Com a espectroscopia, a gente não só achou água no Sol, mas também hélio, hidrogênio e até moléculas em planetas a anos-luz daqui. É como se cada raio de luz fosse uma carta, escrita em código, contando o que há em estrelas, galáxias e até buracos negros. E o mais louco? A física quântica explica por que isso funciona. No começo do século XX, Niels Bohr mostrou que os átomos são como mini-sistemas solares, com elétrons orbitando o núcleo em trilhos específicos. Esses elétrons só mudam de órbita se ganharem
ou perderem energia, soltando ou absorvendo fótons de luz em comprimentos de onda exatos. É por isso que cada elemento tem seu próprio carimbo de luz. Moléculas, como a água, complicam um pouco mais, porque além de órbitas, elas vibram e giram, criando padrões mais complexos. Mas no fim, é tudo física quântica dando um show, transformando luz em informação. Meus amigos e minhas amigas, por que isso importa? Tá, mas e daí? Por que raios a gente se importa com água no Sol? Primeiro, porque é uma prova de que o universo é cheio de surpresas. Encontrar água numa estrela que queima milhões de graus é como achar um floco de neve no meio de uma fogueira. Segundo, porque entender a composição do Sol nos ajuda a entender outras estrelas. Se tem água no Sol, pode ter em outras estrelas, o que muda a nossa ideia sobre onde a vida pode surgir. E, terceiro, porque a espectroscopia é uma ferramenta tão poderosa que nos deixa espiar o universo sem sair da Terra. É como ter um superpoder para ler os segredos do cosmos. Além disso, a água no Sol nos faz pensar sobre nossa própria história. A água é o ingrediente da vida, e saber que ela existe até nas estrelas nos lembra que, talvez, a gente não esteja tão sozinho assim. Cada linha escura no espectro solar é como um sussurro do universo, dizendo: olha, tem mais coisa aqui do que você imagina. E cá entre nós, isso é de arrepiar. O universo quer ser explorado. Parar para pensar que a gente pode saber o que tem no Sol, ou em uma estrela a milhares de anos-luz, se só olhando para a luz, é como abrir uma janela para o infinito. A espectroscopia é mais que uma técnica. É um convite para explorar, para perguntar, para sonhar. O Sol, com suas manchas escuras e seus segredos aquáticos, é como um livro aberto, esperando que a gente leia suas páginas. E, olha, o universo está cheio de livros assim, cada um com uma história mais maluca que a outra. Então, na próxima vez que você olhar para o Sol, pessoal, claro que para fazer isso, precisamos usar óculos de proteção. Lembra que ele não é só uma bola de plasma. Ele está escondendo água, hélio, hidrogênio e um monte de histórias que a luz conta para quem sabe ouvir. É como se o cosmos estivesse piscando para a gente, dizendo: vem, tem muito mais para ver. E a gente, com nossos telescópios e nossa curiosidade, está só começando a responder. Pessoal, foi um imenso prazer estar com vocês nesse vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.